Oi pessoal, meus queridos alunos do Eu Vou Passar, Marcelo Leal na área. Vamos continuar aqui resolvendo as questões de edição de texto. Estamos aqui na terceira questão. Com relação ao conceito de informática e modos de utilização de aplicativos de navegação e correio eletrônico, julgue o próximo item. Quando comparado com o Windows, o Linux para. Quando comparado com o Windows, o Linux, pode parar. Pode parar. O que eu falei para vocês? Eu disse o seguinte, olha, regra do Marcelo Leal. Primeiro vamos analisar o conteúdo. Legal. Depois vamos ver se o item está explicando ou impondo, te obrigando a alguma coisa. Terceiro, as palavrinhas. Quarto, a comparação. Se estiver comparando um programa com outro, um software com outro, uma tecnologia com a outra, o gabarito, ele é falso. Você pode ter certeza, o gabarito, ele é falso. Perfeito? Então, olha só, quando comparado com o Windows, o Linux possui maior velocidade de processamento. Como? Como assim maior velocidade de processamento? Você está falando de placa-mãe, você está falando de desempenho do computador, você está falando de placa-mãe. Qual é a placa-mãe que o Windows está usando? Qual é a placa-mãe que o Linux está usando? São computadores diferentes. É isso? São computadores diferentes? Qual é a plataforma? Qual é a composição da placa? Qual é a memória cache? Qual é o processador? Qual é a RAM? Qual é a frequência e velocidade da RAM? Qual é a capacidade da RAM? Ou seja, não tem como, né? Vai haver questionamento pelos professores. O gabarito, ele é falso. Você pode marcar falso, fica tranquilo, está tudo certo. Velocidade de processamento, por permitir o gerenciamento de disco com maior capacidade de armazenamento de dados. Não tem jeito. Comparou, pode estar qualquer palavra depois. Comparou, o gabarito, ele é falso. Combinado assim? Combinamos assim, tudo bem? Marcelo, como é que eu vou ficar firme? Como é que eu vou ter certeza que isso funciona? Você vai ficar firme, você vai ter certeza resolvendo muitas questões de prova do CESP. Você vai depois me mandar um e-mail, marceloleal@euvopassar.com.br, e você vai me dizer, Marcelo, realmente, eu fiz 20 questões, as 20 questões couberam. Das 20 questões, 19 couberam. Uma eu matei pela teoria, aquilo que você disse. Não entrou as palavrinhas, que é difícil não acontecer isso. Mas não entrou, mas estava muito fácil, eu matei pelo conteúdo. Então você vai perceber que essa nova modalidade, essa técnica do professor Marcelo, de explicação, de imposição, obrigação, as palavrinhas, a comparação e a repetição de palavras no mesmo item, 3, 4 vezes, deixando a questão confusa, leva aí, deixou confuso, o gabarito é falso. Você vai ver que com isso aí você vai conseguir fazer uma prova bem melhor. Você, né, tem um conteúdo, tudo bem, mas no momento que você ficar em dúvida do conteúdo, você tem algo para se apoiar. Você pode ter certeza que você vai conseguir fazer as questões de prova. Então o gabarito aqui é falso. Quarta questão, no Windows, um arquivo ou pasta pode receber um nome composto por até 255 caracteres. Quaisquer, isto é, letras, números ou símbolos do teclado. Além disso, 2 ou mais objetos ou arquivos pertencentes ao mesmo diretório podem receber o mesmo nome, pois o Windows reconhece a extensão do arquivo como diferenciador. O gabarito é falso. Por que o gabarito é falso? Porque, olha só, 255 caracteres quaisquer, isto é, letras, números, símbolos não. Símbolos não. Você, no Windows, você tem uma restrição para nomear e renomear com símbolos. Tá? Então, são 9 símbolos que você não poderá usar no Windows, né, para poder nomear e renomear arquivos e pastas. Quem são eles? As 3 barrinhas, maior, menor, interrogação, asterisco, aspas. Então, você percebe aqui, olha, as 3 barrinhas, maior, menor, interrogação, asterisco, aspas. E você percebe que esses símbolos, não é? Se você tentar usá-los para nomear e renomear arquivos e pastas, você não vai conseguir. Olha só, vou lá fazer com vocês agora. Então, vamos lá para a nossa área de trabalho.
ok? Nossa área de trabalho. Aqui tem uma pasta, tá? Aqui tem uma pasta, eu vou clicar com o botão direito, vou pedir para renomear. Olha, e vou colocar aqui uma barrinha. Opa. Vou tentar colocar aqui uma aspas. Olha, ele já abriu, ó. Eu não posso ter as 3 barras, maior e menor, aspas, interrogação, asterisco, os 2 pontos, tá vendo? Ele não aceita. Legal? Então, são 9 símbolos aí que ele não vai aceitar. Eu esqueci de colocar um símbolozinho aqui, eu vou colocar para vocês agora. Perfeito. Vou colocar agora para vocês. Azulzinho, eu gosto de cor azul. Pronto. Então, esses 9 símbolos eu não vou poder usar para nomear e renomear arquivos e pastas no Windows. Marcelo, então você está me dizendo que o item está errado por causa dos símbolos do teclado. Os símbolos do teclado aí se levaram o item para o gabarito sendo errado ou falso. Fazer o seguinte, Marcelo, eu vou tirar da minha questão os símbolos do teclado. Chegar em números ali, eu coloco ponto final e continuo, além disso. Perfeito, vamos tirar então os símbolos do teclado, como o colega sugeriu. Veja bem, e agora? Tirei os símbolos do teclado. O gabarito é verdadeiro ou falso? O gabarito agora, ele é verdadeiro. Mas, Marcelo, peraí, ele é verdadeiro como? Lá embaixo está falando que o arquivo pode receber o mesmo nome. E pode. Eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome? Posso, se as extensões forem diferentes. Ah, mas ele tem que dizer, ele não vai dizer isso. Ele só vai afirmar na questão que o texto judiciário, né, ele poderá ter 2 arquivos com o mesmo nome. Você sabe que pode se as extensões forem diferentes. Ele não precisa dizer, você tem que saber. Né? Ah, então eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão? Agora não, né, Marcelo? Pode. Pode. Se esses arquivos estiverem em pastas diferentes. Ele não vai dizer as pastas diferentes, ele não vai falar. Ele só vai afirmar que o concursando, ele poderá ter 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão. O poderá abre, hein? Lembre-se disso. Poderá. Se estiverem pastas diferentes, ok? Eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta? Posso. Se as extensões forem diferentes. O que eu não posso ter no Windows? No Windows, eu não posso ter 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta. Aí eu não posso. Ele vai abrir uma caixinha de diálogo e vai perguntar se eu desejo substituir o arquivo antigo pelo novo. Eu tenho 2 opções. Ou eu substituo e fico com o novo, ou eu dou um outro nome ao segundo arquivo. E aí, né, eu fico com os 2. Ok? Beleza? Marcelo, e no caso do Linux? Já que nós estamos falando do Windows, e no Linux? É a mesma coisa que o Windows. O Linux também, ele não vai permitir que eu tenha 2 arquivos com o mesmo nome, né, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta. Mas, o Linux, ele tem um sistema de arquivos, e isso é questão do CESP, é questão de prova, um sistema de arquivos chamado, conhecido com o nome de, já ouviram falar? Case Sensitive. Conhecem? É o famoso Case Sensitive, é um sistema de arquivos. O que esse sistema de arquivos faz? Esse sistema de arquivos, colega, meus amigos, ele vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Como assim? Então você coloca lá aula, todas as letras maiúsculas. E depois, no segundo arquivo, você coloca aula, só a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Mesmo nome, com a mesma extensão, dentro da mesma pasta. Isso quer dizer que não vai haver uma substituição, porque o Windows trabalha com um sistema de arquivos chamado Case Sensitive, que permite que você tenha 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão dentro da mesma pasta, sim, se estiver usando o Case Sensitive. Por quê? Porque o Case Sensitive, esse sistema de arquivos do Linux, ele vai fazer a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Se no item da prova do CESP ele falar, olha, eu vou poder ter 2 arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão dentro da mesma pasta, porque eu estou usando o sistema de arquivos Case Sensitive.
E esse sistema de arquivos ele vai fazer a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Aí eu posso. Aí o Linux aceita. Se você tiver o nome dos arquivos com diferença entre letras minúsculas e maiúsculas, utilizando o sistema de arquivos case sensitive, o gabarito é verdadeiro. Mas inicialmente é igual ao Windows. Ele tem que citar o case sensitive na prova de concurso. Beleza? Legal? Joia? Perfeito. Então o gabarito aqui, ele é falso. Joia? Por quê, Marcelo? Os símbolos do teclado. São 9 símbolos que eu não posso utilizar para nomear e renomear arquivos e pastas no Windows. Toda essa teoria que eu estou trabalhando com vocês, né, todas essas questões de Windows e Linux, que uma parte, estou puxando a parte da teoria, né, o meu curso completo, mas está muito legal, está muito bacana, cheio de questões também, algumas questões também, é um curso teórico, está no sotribunais.com.br. Dê um pulinho lá, vá conhecer o curso, você vai achar muito legal o curso, né, você vai conseguir fechar as provas com uma facilidade muito grande. Lá eu falo toda a teoria, eu puxo toda a teoria, massifico nas questões, vou repetindo os macetes, né, as técnicas do professor Marcelo Leal. Acho que você vai gostar, você vai realmente achar muito legal o nosso curso teórico. Legal? Beleza? Mais uma questão. Quinta questão. No Windows, ao se utilizar a opção renomear um arquivo, o novo nome será dado para esse arquivo. Beleza. Legal. Criando-se automaticamente. Olha a campeã aí. Até 2013 essa palavra era campeã. Toda vez que encontrava essa palavra, o gabarito era falso. Ela deu uma sumida das questões, aparece uma e outra, e as palavras deve, elas começaram a cair bem mais nos concursos. O novo arquivo e preservando-se o antigo, com o nome anterior como cópia de segurança. Absurdo, isso está errado, é falso, gabarito. Por que é falso? Primeiro que eu li automaticamente. Quando eu leio automaticamente, eu volto do início e começo a ler novamente procurando um erro. Agora eu vou voltar a procurar um erro. No Windows, ao se utilizar a opção renomear um arquivo, o novo nome será dado a esse arquivo. Acabou, ponto final. Tem que ser o ponto final aqui. Porque renomear o arquivo é o quê? É dar um novo nome a ele. Eu não mexo na estrutura, eu não mexo no conteúdo, eu não mexo nos formatos do arquivo. Mas ele não fez isso, ele criou um novo arquivo. Isso não é renomear, isso é salvar como? Isso é salvar como, isso não é renomear, não é verdade? Isso é salvar como? Lá no Word, por exemplo, qual é o atalho que nós utilizamos para salvar o como? F12. Lá nós usamos o F12. E no Writer? Ctrl-Shift-ESC, ou Ctrl-Shift-S, de save, não é? Então, meus amigos, está errado, gabarito, realmente, ele é falso. Sexta questão, desktop. O desktop, a área de trabalho principal do Windows, do Linux, não é uma janela, é uma pasta, não é verdade? O desktop ou área de transferência comparou. Ele comparou. Ei, amigo, ele comparou. Olha para cá. O desktop ou área, ele comparou, geralmente quando ele compara, o gabarito está o quê? Errado. Como é que você chama o desktop, a minha área de trabalho principal do Windows e do Linux, comparando com a área de transferência? O desktop ou área de transferência, está errado. Absurdo. A área de transferência é uma ferramenta do sistema operacional Windows, que fica lá em ferramenta do sistema. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, esse é o desktop. Esse é o meu desktop, a área de trabalho principal do sistema operacional. É uma janela, é uma pasta, não é verdade? Então eu venho aqui, olha, em todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema. Aqui eu vou procurar área de transferência. Está aqui, ó. Transferência fácil do Windows. Cliquei, vai abrir. Bem-vindo à transferência fácil do Windows. É possível transferir contas de usuário, documentos, músicas, imagens, e-mails, favoritos da internet, as nossas páginas favoritas, vídeos. Ou seja, a área de transferência é uma coisa. Desktop, ela é outra. A área de transferência é um componente, é um mecanismo, né? Assim que o CESP fala às vezes, é uma ferramenta do sistema operacional. Perfeito? Gabarito realmente lá comparou aquilo que nós já sabemos. Marcelo, realmente funciona, né? Funciona.
Pode ter certeza, pode ficar tranquilo, estou falando para você que funciona. Continuar vendo a questão. A área de transferência do Windows é um ambiente de trabalho em que ficam armazenados temporariamente os arquivos ou parte de documentos que foram excluídos. Poxa vida, se você exclui um documento, ele não vai para a área de transferência, ele não vai para o desktop. Né? Se você está no teu HD, vai para a lixeira, não é? Ou que foram copiados e guardam e aguardam serem cobrados em outro destino. O gabarito realmente, olha, ele está falso, eu tentei aqui ajudar, eu li novamente, eu li o resto para ver se a gente conseguia salvar a questão de alguma maneira, mas não dá, realmente não deu. Regrinha, comparou, geralmente o gabarito está errado. Sétima questão. No Windows 7, que é o padrão profissional, olha só, isso aqui me lembrou a seguinte teoria. O Windows 7 profissional, o que é isso? O que é o Windows 7 profissional? É o Windows, Marcel? Eu sei, é o Windows. Mas é uma versão do Windows 7. Quantas versões existe do Windows 7? Você sempre ouve falar, existe a versão XP, 7, 8, 10, Vista, Windows 2000, são versões. Mas no Windows 7, perdão, no próprio Windows 7, existem versões? O Windows 7 profissional é uma delas. Quantas versões existem? 6. 6 versões do Windows 7, questão de prova de concurso, só que não foi do CESP, foi da FCC, 2013, vi outro dia. No Só Tribunais eu também estou trabalhando com conteúdo, mas estou abordando algumas questões também da FCC. 6 versões. Vamos conhecê-las? Nós temos aqui a Starter, nós temos aqui a Home Base, nós temos aqui a Profissional, nós temos a Ultimate, nós temos a Home Premium, olha, eu sempre gostei, eu sou um cara novo, estou com 28 anos aí somente, né? Um pouquinho mais. Na verdade, eu comecei a trabalhar com informática, ver informática em 1985, 85 mesmo, década de 80. Eu trabalho com informática há mais de 25 anos, quer dizer, sempre na área, né? Hoje eu sou analista de TI, então quer dizer, poxa, tem um tempinho de experiência na prática aí, 18 anos para concurso, mas eu sou novo, sou um carotão ainda, comecei aí, né, muito novo na área. E eu gostava muito de ver o Jornada das Estrelas, uma série bem bacana, não sei se alguém acompanha aí, né? E lá o nome da nave, Jornada das Estrelas, vocês lembram? Enterprise. Essas são as 6 versões do Windows 7. Versões. Do Windows 7. Legal? Perfeito? Então, voltando para a questão, o Windows 7 profissional grava os arquivos no formato nativo ext3 e FAT32. O Linux utiliza o padrão, o formato NTFS, mais seguro que o adotado pelo Linux. Gabarito é falso. Olha só, um novo slide aqui para a gente. Vocês já ouviram falar em tabelas de alocação? Tabelas de alocação. Existem 2 tabelas no Windows, a FAT e a MFT. Marcelo, o que faz uma tabela de alocação? Tabela lista de alocação. A tabela de alocação ela vai gerenciar as informações alocadas nos dispositivos de armazenamento. Quando você grava, salva um arquivo, uma pasta, esse arquivo, essa pasta, eles não podem ficar voando.
Alguém tem que gerenciá-los, alguém tem que dizer para eles onde eles vão ficar no HD, no CD, no DVD. Quem faz isso são as tabelas de alocação, no pendrive, as tabelas de alocação. As tabelas de alocação FAT e MFT, elas precisam de ajuda para organizar um grande volume de dados. Então, elas utilizam sistemas de arquivos ou posições. No caso da tabela FAT, ela utiliza, hoje, a posição 32, o sistema de arquivos 32. No caso da tabela MFT, NTFS. Ok? Então, o padrão do Windows hoje, todas as versões, NTFS, usando a tabela MFT. Mas sabe o que significa FAT? Tabela de alocação de arquivos. Hoje ela utiliza o FAT32, que é a sua posição no sistema de arquivos. A tabela FAT é a tabela mais antiga, né? Eu trabalhei com ela na década de 80, na época do MS-DOS, né? O sistema operacional textual. O MFT entrou, na verdade, no ano de 2000, significa Tabela Mestra de Arquivos, e lançou o sistema de arquivos NTFS, que significa Nova Tecnologia para Sistemas de Arquivos. Ok? E o Linux, essas tabelas são do Windows. Essas tabelas são do Windows. O Linux trabalha com o EXT. Só que hoje o padrão é o EXT4. Então, Windows 32 e NTFS. O Linux, o EXT4. Perfeito? Então, nossa. Deixa eu passar aqui e voltar. Sair aqui. Dando incompatibilidadezinha aqui. Vamos voltar devagar. Pronto, voltamos. Olha só, colegas, então aqui ele inverteu a situação. Ele realmente inverteu, olha. Ele disse para a gente que o EXT ele é utilizado nativamente, grave, né? No Windows. Sabemos que não, sabemos que o EXT ele é utilizado no Linux. Não é? O NTFS é padrão do sistema operacional Windows e o FAT32 é uma opção do Windows. Marcelo, eu tenho como ver isso? Claro, vou mostrar agora para vocês. Olha para cá. Vou aqui na nossa barrinha, na nossa área de trabalho principal, desktop. Eu vou utilizar um atalho do Windows chamado WinE, que abre o nosso Windows Explorer, ok? Aqui eu tenho, tá vendo, as minhas unidades, as unidades que ficam dentro da pasta computador, elas representam aí os dispositivos de armazenamento. No caso aqui eu tenho um HD com 2 partições, não é? Eu tenho um gravador de DVD e o meu pendrive conectado. Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito sobre a unidade C, vou em propriedades, e aqui eu visualizo o NTFS, sistema de arquivos da NTFS. O que ele está fazendo, colegas? Ele está gerenciando o HD, os espaços do HD. Então o NTFS realmente é o sistema de arquivos usado no padrão do Windows. Marcelo, eu tenho uma dúvida. Pode falar, fica à vontade. E o FAT32? Por que que ele não é mais usado? Ele é usado. No Windows ele é usado. Só que o FAT32, a tabela FAT na posição 32 tem um grande problema, né, de desperdício. Então você tem, veja bem, você vai perder setores, você vai perder espaço físico, não é? Então isso vai ficar complicado, você tem uma perda muito grande usando a tabela FAT. E a tabela MFT, a posição NTFS, não. Ele faz a alocação direitinho, né? Cada informação, cada dado, cada arquivo, cada pasta no seu devido setor. Marcelo, não estou conseguindo visualizar isso. Vamos mostrar aqui, sem nenhum problema. Olha só, eu tenho aqui um HD. Eu tenho aqui um HD. Isso não é um ovo, é um HD. Eu tenho aqui um HD. Aqui eu tenho um anel concêntrico. Em volta dele tem as trilhas concêntricas, porque elas vão fazendo um ângulo perante o anel. Olha só, nossa, horrível, né? Perante o anel. Aqui eu tenho uma seção, olha só, eu tenho uma seção.
Tá vendo? Esse pedaço de pizza é a famosa seção. E esse pedacinho aqui dentro, olha, é o setor. É a menor unidade física de acesso, tá? Fica melhor você entender assim, ó. Eu vou pegar uma trilha e vou colocar ela aqui deitada como se fosse um retângulo. Então, eu tenho aqui, né, a minha trilha. Ela é dividida em vários setores. Então, esses pedacinhos aqui, onde eu vou alocar a informação, meus amigos, são os setores. O que é setor? É a menor unidade física de acesso de um HD, de um CD, de um DVD em um disco. Não é a menor unidade física. E o que acontece? Quando você faz a alocação com a tabela FAT, aqui dentro tem uma divisão nessa estrutura aqui, que chamamos de cluster, que é a menor unidade de alocação que existe no HD. O setor é a menor unidade física de acesso, o cluster é a menor unidade física de alocação. O cluster é um conjunto de setores. Conjunto de setores. Então você vai lá, grava um arquivo de 1K. O conteúdo eu dei lá no Só Tribunais, em 1K, que é igual a 1024 bytes. 1024 bytes. Cada setor desse do HD vale 512 bytes. Então ele faz assim, ó, 1, 2, usando a tabela FAT para alocar na posição 32. Quando eu for pegar um outro arquivo de 1K, ele vai desprezar esses dois últimos setores. Por que ele faz isso? Porque com a tabela FAT, ela não aceita a mesma lógica dentro do mesmo cluster. Tem que ser lógicas diferentes. E dois arquivos, né, são lógicas... Ela não aceita lógicas diferentes dentro do mesmo cluster. Dois arquivos são lógicas diferentes. Então, o que ele faz? Ele vai utilizar os outros, causando assim uma perda grande de espaço. Então, como eu tenho aqui dois arquivos, ó, um conhecido como aula e o outro aula 2, o que ele vai fazer? O primeiro arquivo, ele usou aqui esse espaço. O segundo, como são lógicas diferentes, ele não vai aceitar no mesmo espaço, no mesmo cluster, ele não vai. Ele vai desprezar isso aqui, ou seja, eu acabei de perder, e ele vai lançar para cá, ó, os arquivos. Ou seja, com a tabela FAT, realmente eu tinha perdas muito grandes, mas ela ainda é uma opção. Mas ela é uma opção porque ela é leve e rápida, né? E a tabela a posição NTFS, na tabela MFT, apesar de ter essa teoria e ser padrão do Windows, ela é robusta, ela é pesada, ela é lenta, o que a tabela FAT é mais rápida. Então, veja bem, eu vou apagar aqui e vou colocar agora a tabelinha na posição NTFS para poder gerenciar isso aqui. Vou apagar aqui. Na posição NTFS, o que eu vou fazer? Eu vou gravar o mesmo arquivo, tá aqui, gravei. Vou gravar o segundo, olha o que ele faz. Ou seja, eu perdi espaço? Nenhum. Eu não perdi espaço, tá vendo? Então a tabela MFT, utilizando a posição NTFS, eu não vou perder espaço na alocação, eu não terei perdas, não terei nenhuma perda. Por isso, a posição NTFS é o padrão dos sistemas operacionais Windows, ok? Então, o gabarito realmente ele é falso. FAT32 NTFS para o Windows, XT hoje o 4, né, que virou padrão ano passado, em 2014, o 4 será para o Linux. Oitava questão. Quando colocado no modo suspender, o computador muda para baixo estado de consumo de energia, passando a gravar um arquivo especial no disco rígido, tudo que está em memória. Suspender, veja bem, meus amigos, olha só, vocês lembram do XP? No XP, no Windows XP, a gente tinha uma janelinha, quando você desligar o seu computador, abria uma janelinha
Marcelo, Windows 7. Não, estou voltando na versão para XP. Abri uma janelinha e nessa janelinha dividido em 3 partes no XP. Quando você clicava em iniciar, desligar, lembra? Aí vinha aqui, olha, colocar em espera, desativar, não é? Que era desligar, desativar, reiniciar. Era essas as opções que você tinha nessa caixinha, né? No Windows 7, isso aqui não existe mais. No Windows 7, você não tem mais essa opção. No Windows 7, se você... Vou subir aqui para você visualizar, ó. No 7, se você clicar no botão iniciar e for no desligar, clicar no desligar, ele desliga. Ele desliga o seu computador. Ele desliga o seu computador. O que pode acontecer é, se tiver alguns programas, algumas pastas, alguns arquivos, algumas janelas abertas, ele, antes de finalizar, ele vai abrir uma caixinha azul chamada forçar desligamento, perguntando se é isso mesmo que você deseja. Já viram? Uma caixinha de diálogo azul. Beleza. E no menu desligar nós temos trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender. E na verdade aqui também entra o hibernar, tá? Hibernar. O hibernar. Então, no Windows 7, você tem um comando chamado suspender e você tem um comando chamado hibernar. Marcelo, essa diferença cai? Eles vivem caindo nas provas. O suspender, ele faz o quê? O suspender, ele vai colocar o seu computador em baixo consumo de energia. Eu vou suspender meu computador, Marcelo. Onde é que fica esse recurso, Marcelo? Painel de controle, opções de energia. Lá dentro você vai ter suspender e hibernar. Lembra quando você pega a tampa do notebook e você fecha? Às vezes desliga, às vezes continua ligado, às vezes suspende e às vezes hiberna. Você decide. Você vai em painel de controle, opções de energia e lá você vai escolher a tampinha do seu notebook, fica do lado esquerdo, tá? Você clica ali e ali você vai ter as opções. Nada a fazer, ou desliga, ou suspende ou hiberna. Mas o suspender, ele faz o quê? O suspender, ele vai deixar o seu computador em baixo consumo de energia, ou seja, ele foi criado para economizar energia. Perfeito? Essa é a teoria dele. A primeira característica, não grava informações. Ou seja, não salva informações. Você tem janelas abertas, você mandou suspender. Se der um pique de luz, você vai perder as informações que não foram salvas. Olha aí, ele não grava informações. Então, quando você suspende, as informações não são gravadas. Quando você suspende, as suas janelas não são fechadas. Quando você suspende, a sua conta de usuário, a sua sessão, o seu perfil, onde você está trabalhando, não será fechada. Essas 6 características do suspender. Tá? O hibernar. Quando você hiberna, o seu computador será desligado. Seu computador será desligado. Só que, quem é que mantém os programas abertos em operação no seu sistema? Memória RAM. Qual é a característica da memória RAM? Processamento, gravação. Ela tem a característica de ser volátil. O que é isso? Cortei energia, informações que não foram salvas serão perdidas, porque a memória RAM tem teoria de ficar zerada. Desligou, ela zera. Ela sobe vazia. Quando você pede para hibernar, o que acontece? O seu computador é desligado, as informações que estavam na memória RAM são passadas para o HD. Então a memória RAM pega, ela cria um arquivo especial e deixa alocado nesse HD, ok? E desce vazia. No momento que você ligar o computador de novo, ela sobe, o HD vê que a anotação que está aqui é da RAM, dá esse arquivo especial que foi criado para ele guardar, sobe cheia e solta. Ou seja, a impressão que você tem quando você liga o computador, né, que quando você desligou, tudo ficou realmente aberto. Quando você liga e você olha, o Word, Excel, o PowerPoint estarão abertos. Onde você deixou, na tela que você deixou. Por isso, memória RAM desce, quando aliar com HD, cria um arquivo especial, passa para o HD e anota. Ó, a informação é minha, amanhã eu venho buscar, tal hora eu venho buscar, tá, HD? HD, beleza. Ele é memória de massa, de armazenamento, ele vai segurar. Desceu, vazia. Ligou o computador, ela sobe vazia. Chegou aqui, o HD falou, ó,
Tem encomenda aqui para você, teu arquivo especial está aqui, ó, com as informações. Ele vai e passa para a memória RAM. A memória RAM sobe mais um pouquinho, solta. Abre tudo como estava. Aí quando você chega, você faz o quê? Você ligou o computador, você só tem que dar um clique na sua sessão, ela abre e você encontra todas as janelas abertas. É isso que acontece. Então, olha só. A hibernação, ela desliga o computador, as informações são salvas, a janela, ela não será fechada, elas ficarão abertas, as janelas dos programas. Computador desligado, informações salvas, janelas abertas. Olha para cá, meus amigos. Quando colocado no modo suspender, o computador muda para baixo estado de consumo de energia. Beleza, legal. Passando a gravar. Cavalete é falso. Suspensão não grava. Quem grava é hibernação. Passando a gravar em arquivo especial. Olha só. Em arquivo especial, no disco rígido, tudo que está em memória, ou seja, na memória de processamento da memória RAM. Na verdade, ó, essa primeira parte aqui, ó, é suspender. Olha o que o CESP fez. Misturou as duas. Essa segunda parte aqui, ó, é hibernar. E aí, o que estão achando aí do curso de resolução de questões do CESP que o professor Marcelo Leal está passando para vocês? Eu estou achando muito legal, um barato estar aqui com vocês, estou muito feliz, estou muito contente, espero estar ajudando vocês a esclarecer algumas dúvidas, vamos continuar usando as nossas técnicas, os nossos macetinhos para fechar as provas do CESP. Eu volto já, fica aí comigo, não vai embora não. Um abraço.